Salmo 102, versículos 13 a 18. A palavra diz: Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois é o tempo de compadeceres dela, sim, o tempo determinado já chegou, porque os teus servos têm prazer nas pedras dela, e se compadecem do seu pó. As nações, pois, temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, e na sua glória se manifestar, atendendo à oração do desamparado, e não desprezando a sua súplica. Escreva-se isso para a geração futura, para que um povo que está por vir louve ao Senhor. O tema de hoje: as suas súplicas não desprezarás. Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando Orando em Família, um encontro com Deus através deste devocional. A minha recomendação para vocês que estão agora, neste exato momento, tem em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Se você não está conectado agora, depois volte, ouça de novo o devocional e faça a sua anotação. As suas súplicas não desprezarás. Preste atenção. Alguns entendem pelo versículo 13 que o salmista está se referindo ao sofrimento de Israel e não apenas a um personagem isolado. De qualquer maneira, a pessoa, a família ou a nação que sofre pode recorrer ao socorro divino, porque Deus não falhará, mas transformará as pedras nas ruínas em monumentos da sua glória. Deus responderá ao clamor dos que não têm outro amparo e não desprezarás as suas súplicas, conforme versículo 17. Certa família estava passando por muito sofrimento, desemprego, enfermidades e a incompreensão de pessoas que achavam que a família estava sofrendo porque havia cometido algo grave. Tinham que ouvir comentários irônicos e ficar calados. Neste momento, o pai disse aos filhos, com toda a serenidade: Filhos, não tenham medo, Deus está no controle e na hora certa nos dará o livramento. Não demorou muito tempo e, um a um, os problemas foram sendo resolvidos. Depois que tudo passou, realizaram um culto em ações de graças. O que poderia ter terminado em ruínas, terminou em louvor e testemunho da graça, porque Deus ouviu as súplicas da família. Repetindo, Deus ouviu as súplicas da família. Palavras, palavras e palavras que alimentam. Nos deleitando na referência-chave de hoje, Salmos 102, versículos 13 a 18. Versículo 13. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim como pais e mães tratam seus filhos com amor e bondade, procurando reservar o melhor para eles, assim também faz Deus. Tudo que um pai realiza e ensina fica de herança para seus filhos. De igual modo, os que creem na bondade de Deus receberão em vida todos os cuidados do Pai do céu e no futuro herdarão as maravilhas e riquezas celestiais que lhe estão reservadas desde a fundação do mundo. Versículos 14 a 16. Pois Ele sabe como somos. Deus, nosso Criador, conhece a nossa constituição, conforme Salmos 139, versículos 13 a 15. Diante do Criador e da imensa criação, o ser humano é infinitamente pequeno e a sua existência passageira. De pouca duração, daí as expressões somos pó e a flor desaparece e nunca mais ninguém vê. Diante dessa verdade, é mais sábio abandonar o orgulho e a vaidade e viver de modo simples, envolvendo-se com as coisas que possuem valores eternos, de acordo com a máxima reveladora de Jesus Cristo sobre a vida. Ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las, conforme Mateus 6, versículo 20.
O pouco tempo que a pessoa tem aqui na Terra pode ser melhor aproveitado na construção de realizações espirituais e sociais. Compreendendo o versículo 17, mais o amor de Deus, se olhássemos para os versículos 15 e 16 isoladamente, poderíamos desesperar sobre a nossa vida. O salmista mostra que olhar para a vida humana é melhor feito a partir do amor de Deus. Ele é maior do que a nossa pequena vida e suas alegrias e tristezas. Esse amor passa de pai para o filho. Assim, nossa vida e a sua fragilidade são abraçadas pelo amor e pela eternidade de Deus. Esta é a visão de ser humano que a Bíblia quer nos passar, numa antropologia teológica que também serve de marco para o aconselhamento centrado na Bíblia. Nunca a fragilidade humana é a última palavra sobre o ser humano. Esta sempre pertence a Deus. E finalizando a compreensão com o versículo 18, para aqueles que guardam a sua aliança. Esta realidade Davi viveu e declarou-a como um pacto de fidelidade recíproca entre Deus e os seus servos. O seu filho, o sábio Salomão, recebeu-a como herança espiritual e a registrou em seus provérbios. Eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. Os que obedecem com fidelidade aos mandamentos do Senhor e os ensinam a seus descendentes são transformados em tesouros preciosos de sabedoria que passam de geração a geração. Com a nova aliança em Jesus, esse estilo de vida ganha ainda uma nova dimensão. Olha, meu irmão, minha irmã, Deus é um Pai que cuida, que se compadece e que ama. Ele ama-te mais do que jamais poderias compreender. Deus é amor e faz-te amando-te. Ele ama-te em tudo o que faz e sua compaixão é uma das suas qualidades mais marcantes. A maioria dos discípulos do Senhor Jesus Cristo eram pescadores profissionais. Um dia, quando pescava, o Senhor cansou-se e foi dormir para a polpa da embarcação. Quando uma tempestade surgiu, esta não deveria ter afligido os discípulos. Como pescadores, eles estavam acostumados às tempestades. Mas este deve ter sido um grande problema, pois eles ficaram com medo. O barco balançava e rodava, a água entrava no mesmo. Eles ficaram frenéticos e acordaram o Senhor para lhe colocar uma pergunta mais importante, uma das perguntas mais importantes da vida. Mestre, não se te dá que pereçamos? Ou seja, não cuidas, não te importas? Tu e eu fazemos essa pergunta a Deus o tempo todo e de mil maneiras. Por exemplo, Deus, visite o relatório médico daquele médico. O Senhor não cuida? Não vê a confusão em que está o meu casamento? Não te importas? Vês como os meus filhos estão lutando na escola? Não te importas? Sabe como o medo toma conta da minha mente? Não te importas? A resposta é a seguinte: sim, Deus importa comigo, contigo. Na verdade, Ele importa muito mais do que possamos imaginar. Ele quer nos ajudar. Ele sabe como vai nos ajudar. A Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Se soubesses e sentisses o quanto o Pai Celestial se preocupa conosco constantemente e compassivamente, não deixarias de o amar retributiva e constantemente. Olha só, compaixão, não pena, ira, vergonha, impaciência, intolerância, nem rejeição, mas compaixão é o que Deus, meu Pai, me oferece. E Ele também faz isso por você. Ele se preocupa bastante com a nossa dor, para entrar no nosso mundo e compartilhá-lo através de Jesus. Olha, o amor eterno é algo que sempre vemos e lemos nas histórias, mas esse tipo de amor só é encontrado em Deus. Podemos realizar o amor eterno e divino graças ao Espírito Santo que nos ajuda a dar e receber o amor, conforme Romanos 5, versículo 5.
O Senhor ordena-nos que compartilhemos o seu amor com as gerações futuras. Fazemos isso lembrando o que Deus nos prometeu. Ao fazer o que Deus nos diz, garantiremos que as gerações futuras possam ver e conhecer a grandeza e a graça do nosso magnífico Deus. As suas súplicas não desprezarás. Recebam essas palavras na santa autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Deus, Deus de glória e graça. Obrigado por suas promessas e seu amor, Pai. Ajuda-me a viver para que os outros, especialmente minha família, meus amigos, parentes queridos e a cada um que está ouvindo esta mensagem, saibam que o seu amor dura para sempre. Pai de misericórdia e Deus de toda compaixão, obrigado por não apenas saber e cuidar dos meus desafios e problemas, mas também por me enviar ajuda através da pessoa de Jesus e do Espírito Santo. Por um, conheço o seu amor e misericórdia, e pelo outro conheço sua força e poder. Que seu espírito de compaixão seja presente nos meus relacionamentos, Pai. Senhor, damos-te graças porque jamais desprezastes as nossas súplicas, mas de ti sempre nos veio o socorro. Aleluia! Em nome de Jesus, através da graça de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomende e compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, para a honra e a glória do Senhor.